O Adventure começou, na verdade, um mês antes da data oficial que a gente comemora. Então, a data que a gente lançou o site mesmo foi em 28 de dezembro de 96. Eu e o André, a gente tinha uma viagem de escalada programada e a gente lançou o site, colocou ele no ar e fomos escalar. Então, a gente ficou basicamente algumas semanas ali totalmente inacessível, sem acessar e-mail, sem ver nada. E quando a gente voltou, a gente teve a grata surpresa de, na época, tinham alguns sites que avaliavam os outros sites e ter recebido um prêmio de um site muito bem feito, um site reconhecido. E como a gente ficou esse tempo todo aí sem ver nada, sem ver o que aconteceu, a gente resolveu oficializar a data mesmo como sendo 28 de janeiro, não 28 de dezembro, né? 28 de janeiro de 97, não 28 de dezembro de 96. E começou, como já está escrito aí no próprio site, né, um site de escalada e depois foi virando um portal de aventura. A primeira grande empresa que a gente foi atrás de uma parceria foi o UOL, o portal UOL. E quando a gente teve a primeira reunião com o UOL, a pessoa que atendeu a gente fez uma análise antes do site e tal, e ele virou no comentário e falou assim, ó, o site de vocês é incrível, é muito legal, muito bem feito, mas eu preciso dar uma dica para vocês, é importantíssimo. A gente falou, o que é, né? Ele falou, vocês... Está cheio de erro de português no site, vocês precisam urgentemente contratar um jornalista. E, na verdade, é isso mesmo que aconteceu. Nosso primeiro funcionário, depois de um tempo, foi um jornalista, que foi o Pascor, o André Pascovitch, que foi o primeiro editor do site, porque eu e o André, a gente adorava escalar, a gente entendia de tecnologia, mas a gente não sabia escrever como um jornalista. E a partir daí o site deslanchou e virou o que é hoje. Não, acho que a primeira recordação que eu tenho, principalmente naquela salinha pequeno, acho, na General Cardim, foi o primeiro escritório do Webventure, onde só estavam eu, o Chaco e o Cuquier. O fato curioso que eu lembro era o Chaco trabalhando tudo de branco, ainda fazendo faculdade de odontologia, né? De odontologia. Então ele envolvido naquele universo da aventura, mas ainda com um pezinho na odontologia. Então era engraçado a gente discutir sobre aventura e planejar o Webventure, ele lá de branco. O momento marcante de grande aventura que eu tive foi no Rally dos Sertões de 2000, onde eu tinha que fazer a cobertura no apoio aéreo da prova, né? E era uma aeronave ultraleve Coyote, né? Era um aviãozinho, dois lugares, uma hélice, só que de plástico, né? E não tinha farol, não tinha nada. E aí teve, acho que numa dessas etapas, a gente tinha que pousar em Juiz de Fora, depois da segunda especial, a noite caindo e escurecendo e a gente não tinha iluminação. E eu lembro do piloto na hora muito tenso, inclusive eu também morrendo de medo, né? A gente pousando em Juiz de Fora, se não me engano, sem iluminação nenhuma, quer dizer, não sabendo onde estava a pista. E ali qualquer erro era fatal, né? Então esse foi um momento de muita tensão, acho que foi um momento de maior aventura, realmente a flor da pele, assim. Eu falei, será que eu saio dessa, né? Entre histórias interessantes, eu acho que a coisa mais interessante foi ter vivido a experiência em 99 de uma startup numa época que a própria internet no Brasil era uma startup, né? Então, eu lembro de uma história interessante quando eu fui cobrir o Eco Challenge, o penúltimo Eco Challenge, que foi na Argentina. E a gente não sabia como é que a gente vai fazer para o cara fazer online e tal. A gente foi conversar com todo mundo que tinha algum tipo de equipamento para satélite. Eu levei uma mochila que tinha todos os equipamentos de satélites possíveis, mas parecia um Agente 86. Nenhum funcionou. No final eu só conseguia conectar quando eu voltava por uma base que tinha que andar 10 horas andando, voltar a cavalo, às vezes de jipe e tal, mas os equipamentos não funcionavam. Mas eu fiquei conhecido, mesmo num grupo que só tinha jornalistas internacionais, os principais jornalistas internacionais do mundo que estavam ligados em esportes de ação naquele momento, eles me olhavam com estranheza. Por que esse cara quer ficar tão online? Quer dizer, ninguém tinha esse hábito de fazer o online ou fazer o hard news. Mesmo a gente, num lugar como aquele, num evento mundial como aquele, a gente era olhado como, gente, por que esses brasileiros estavam tão tensos e ficam achando um satélite aqui no meio do nada? Amanhã você bota essa notícia. Não, a gente tinha que botar aquela notícia naquele dia, naquele instante. Isso era muito inovador naquele momento, assim. E uma coisa que é interessante é que, passados tantos anos, a gente continua fazendo na internet uma coisa que a gente fez, que eu aprendi a fazer no Webventure, que é cobertura em tempo real, minuto a minuto e tal.
É claro que naquela época era um outro mundo a internet, né? A gente estava no meio do nada e tinha que caçar uma conexão. E eu me lembro de uma oferta que a gente tinha que era um chamado Mural de Recados. Isso era do Rally dos Sertões. Então, todo fim de noite, além da gente dar notícia, cobrir o dia inteiro, eu tinha que imprimir. Pegava uma impressora mesmo, conectava no laptop, achava uma conexão, imprimia recados que as pessoas mandavam para os competidores, as pessoas familiares e tal, e colava no mural de verdade, assim. Era o Facebook, o tataravô do Facebook. E aquilo era um sucesso, e se a gente não imprimisse, não conseguisse conexão naquele dia, era um desespero, uma coisa assim, todo mundo contava com aquele recado, né? E engraçado que passados uns 2 anos, assim, o celular cresceu, a rede, a cobertura cresceu e de repente aquele mural morreu, que todo mundo conseguia chegar no final da especial e ligar para casa. Então essa é só uma das muitas lembranças que eu tenho do Adventure, lugares que eu conheci onde eu jamais teria ido se não fosse a trabalho, né? Então foram 5 anos de escola, assim, para mim, porque muita coisa que a gente fazia naquela época a gente ainda faz hoje, graças a Deus, com muito mais facilidade, né? Eu fui editora do Webventure de 2004 a 2006 e foi a época áurea das corridas de aventura no Brasil, né? Corridas como Expedição Mata Atlântica, Ecomotion, Brasil Wild, entre outras. E eu lembro muito do Ecomotion Costa do Dendê, que era um lugar maravilhoso, a Costa do Dendê, Itacaré, lugares super bacanas. E nós jornalistas que cobriam a prova, né, nós tínhamos que ter ainda internet boa, né, que era o começo da internet bacana. E uma empresa fabricante de pneus cedeu a sede deles para que a gente ficasse lá na cobertura. E nós fomos para lá e daquele lugar maravilhoso, Itacaré, ficamos nesse lugar, no interior da Bahia, um seringal e um cheiro de borracha horrível da produção, acho que dos pneus, enfim. E não tinha ar-condicionado porque não sei se era um feriado, eu não sei o que era. Então, assim, foi linda a corrida, eu não vi a corrida porque eu só fiquei junto com os computadores e com as pessoas que estavam na organização da prova, sem ar-condicionado, um cheiro horroroso e sem tomar banho durante 5 dias. Era um Rally dos Sertões, que agora não me recordo o ano, num ponto que depois de umas 14 horas de viagem, a gente chegou em um povoado, São Félix do Tocantins, que fica no Jalapão. É um povoado que na época tinha 800 habitantes e que chegamos lá com o Rally, com a equipe inteira do Rally, com mais de 2.000 pessoas. A gente não tinha onde ficar, porque obviamente não existe hotel, e ficamos hospedados, entre aspas, em uma rotatória, que era a praça da entrada da cidade, acampados ali. Nossa primeira urgência depois de fazer o trabalho do dia era conseguir um bom lugar para tomar um banho, e saímos literalmente batendo de porta em porta. A gente conseguiu uma pessoa que abriu a porta para a gente e não só emprestou o banheiro, que era uma construçãozinha bem pequena fora da casa, que não tinha nem chuveiro, era um cano que saía da parede. E assim que eu terminei o banho, me deparei com uma mesa que tinha bolacha, café e a pessoa ali esperando para contar a história e praticamente entrevistar a gente que estava ali de fora. E que a gente teve o privilégio de contar histórias desses lugares e dessas pessoas para o resto do Brasil inteiro. De tudo isso, muita saudade e o meu maior sentimento de parabéns para o Webventure. Muitos anos ainda de muito sucesso. Sem dúvida, acho que é impossível resumir em um momento marcante. Mas os meus anos como repórter e depois editor do Webventure, a coisa mais marcante, sem dúvida, foi poder conhecer o Brasil. Ir para cidades e para lugares assim, inesquecíveis, lugares que talvez eu não iria a passeio ou com qualquer outra forma. Fazer as 3 coberturas do Rally dos Sertões, conhecer inúmeras pessoas bacanas que eu tenho contato até hoje por conta desse tempo que eu passei no Webventure. Esses são meus momentos marcantes que eu passei por aqui. Tenho 2 momentos interessantes à frente do Webventure. Um em 2007, quando eu ainda era repórter,
tive a oportunidade, junto com o Thiago Padovani, acompanhar e cobrir em loco o Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro. E outra, já como editor, na virada de 2013 para 2014, quando a minha equipe foi toda reformulada e eu estava sem ninguém para me ajudar no site, foi então que eu passei a contar apenas com uma repórter. Uma equipe de 3 pessoas foi reduzida a apenas uma repórter nova que apareceu. Foi um momento marcante, difícil, mas eu acho que a gente já começa a colher bons frutos dessas mudanças a partir agora de 2015. Acho que depois de 18 anos de empresa, eu enxergo o futuro da empresa muito mais focado nas atividades que a gente se propôs a fazer. Então, em vez de trabalhar de uma forma como empresa só atuando em diversos segmentos, acho que hoje com as marcas e com as divisões que a gente conseguiu fazer internamente, a gente vai conseguir atuar nos mercados de forma muito mais eficiente e lucrativa, com certeza, para a gente. E a parte de conteúdo, sim, a gente vai continuar focado só em aventura e corrida de rua, que é o que a gente sabe fazer, que é o nosso core, que é onde tudo começou.